Bom, eu vou me apresentar como um celebrante. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando neste ciclo de controle e ira. O que me trouxe ao CR, a princípio, há 4 anos atrás, 4 anos e meio mais ou menos, foi descobrir minha incapacidade diante de uma situação que estava fora do meu controle e a insanidade em achar que eu poderia resolver este problema com minhas próprias forças. Nasci num lar cristão, sou caçula e tenho mais 2 irmãos homens. Meus pais casaram-se tarde e quando nasci meu pai tinha 52 anos e minha mãe 42. Eu e meus irmãos, diante disso, tivemos um conflito muito grande de gerações, o que era de esperar. Meu pai, devido à sua criação, quando se casou com minha mãe, no primeiro mês de casamento, entregou todo o seu salário na mão dela e disse que a partir daquele dia ela iria administrar as contas da casa e a função dele era trabalhar e colocar provisão dentro do lar. Minha mãe veio de uma criação que meu avô administrava tudo na casa e a função de minha avó era cuidar do lar e dos filhos. Lembro que quando minha mãe contou isso, disse que chorou muito naquele dia, mas não teve escolha. Teve que aprender a administrar o dinheiro, contas e etc. Hoje percebo que ali começou a codependência de minha mãe. Enfim, desde que me entendi por gente, pude perceber a passividade de meu pai e o ativismo de minha mãe. Ela que resolvia praticamente tudo em casa. Não imaginava nem em sonho o quanto iria refletir na minha vida e na vida de meus irmãos no futuro, ou melhor, nem eles. Nasci em um lar cristão onde ir ao culto todos os domingos era uma regra que não poderia ser quebrada. Lembro que quando tinha meus 7 ou 8 anos de idade, ir à igreja me gerava 2 sentimentos. O primeiro de alegria, porque eu iria ver meus amigos, e o segundo era de medo. Pois quando terminava a mensagem vinha um apelo, e ali começava a tortura. Pois se eu não fosse lá na frente e não aceitasse Jesus, iria para o inferno. Até que um dia resolvi ir, não porque entendia alguma coisa, mas sim porque não queria ir para o inferno. Depois disso veio a pressão para o batismo. Me batizei juntamente com meus irmãos com 10 anos de idade. Acreditava piamente que quando levantasse das águas, não sentiria mais vontade de pecar. Mas a minha vontade de pecar continuava lá. E aí começou a vir a culpa. Achava que se eu pecasse naquele dia, e Jesus viesse no dia que eu pecasse, eu iria para o inferno. Então eu vivia apavorada, com medo e raiva de Deus. Na minha juventude já estava bem envolvida nas atividades da igreja e tinha muita facilidade em me relacionar com as pessoas. Achava que por estar envolvida em vários ministérios, estava fazendo a vontade de Deus. Aí, quem sabe, Ele perdoaria as outras coisas erradas que fazia. Me esforçava para estar sempre envolvida na igreja, pois acreditava que servir a Deus era isso. Diante desta religiosidade, me tornei uma pessoa muito crítica e julgadora. Lembro-me que meu primeiro emprego, aos 17 anos de idade, foi um dilema. Pois tinha música ambiente, e eu não podia ouvir música do mundo. E pior, eu gostava das músicas e queria cantá-las, mas aí vinha mais culpa e medo do inferno. Meu pai não interferia em nada em nossa educação. Minha mãe era que ficava vigiando o tempo todo, eu e meus irmãos. Meu irmão mais velho saiu muito cedo de casa, e meu relacionamento com ele não era nada bom. Ele sempre foi distante de mim, e fazia minha mãe sofrer muito. Tinha muita raiva dele. Meu outro irmão teve a sua primeira crise de depressão aos 14 anos de idade. E eu não entendia o que estava acontecendo, pois minha mãe voltava a sua atenção quase que total a ele. E isso me deixava com ciúmes e com raiva, pois achava que era frescura dele e não doença. Sempre trabalhei muito e tinha que ajudar em casa, pois o salário de meu pai não era suficiente. Isso me deixava com raiva do meu pai e de meus irmãos, pois na minha cabeça, quem tinha que cuidar de mim era eles, e não eu deles. Pude perceber no CR que minha codependência começou nesta fase.
pois apesar de não querer fazer, me sentia na obrigação de trazer sustento para a nossa casa e ajudar o meu pai. Quando eu estava com 29 anos, meus pais, juntamente com meu irmão, mudou-se para o interior de São Paulo. E neste mesmo período, conheci meu marido. Morei sozinha por 2 anos e meio e depois me casei. Mesmo casada, continuava ajudando minha mãe e meu irmão nas despesas da casa, pois achava que eles não conseguiriam se virar sem minha ajuda. Foi nessa fase que começou minha codependência com o meu irmão. E fiz isso por longos anos. No início, meu marido não se opôs, mas depois que meu irmão já estava trabalhando, continuei ajudando da mesma forma, sem a aprovação dele. Mas isso não importava para mim, pois na minha cabeça estava ajudando minha família, e diante de Deus isso era o correto. Começou nessa fase meus conflitos com meu marido. Devido aos conflitos no meu casamento, não tínhamos diálogo, pois toda vez que conversávamos, a tendência era brigar. E assim vivíamos uma vida, em sua maioria, de aparências. Na igreja éramos o casal perfeito, e era assim que vivíamos. Depois de um tempo, meu irmão se tornou meu confidente. Tudo eu contava para ele, e ele a mim. Muitas coisas íntimas do meu casamento abria para o meu irmão, e meu marido nem sonhava. Diversas vezes manipulava sutilmente meu marido para eu poder ajudar meu irmão sem ele saber. Quando ele de alguma forma descobria, brigávamos muito. Não porque estava ajudando, mas porque mentia para ele. E muitas coisas que eu fazia não precisava, pois meu irmão tinha condições de fazer. Porém, eu não enxergava. Meu irmão se tornou dependente emocional de mim, um dos maiores pivôs de brigas no meu casamento. Minha insanidade era tanta que por diversas vezes pensei em me divorciar para poder cuidar das coisas do meu irmão. Cheguei na minha insanidade, desejar a morte do meu marido, para que eu pudesse ficar sozinha e cuidar do meu irmão. Além de toda essa situação de codependência, sempre fui perfeccionista. E por ter a religiosidade à flor da pele, os conflitos com meu marido se acentuaram absurdamente. Como sempre, me virei sozinha desde a minha adolescência. Não era flexível a determinadas ordens do meu marido. E sempre achava que o que eu falava ou determinava era o correto, pois eu era a crente e ele o novo convertido. Sendo assim, ele não sabia de nada e tinha que aprender comigo. Os anos foram passando e a situação continuava de mal a pior, sem percebermos. E fomos nos distanciando sutilmente, por não haver mais diálogo. Mas mesmo diante deste quadro catastrófico, achava que tinha um casamento normal. Todo casal tem problemas e não é diferente comigo. E comecei a aceitar que viver desta forma era normal. Mas a cada ano que passava, minha raiva com relação aos homens ia se intensificando. E eu não entendia o porquê. A parte sexual do meu casamento era péssima. Como ter uma relação sexual saudável se tinha raiva dos homens? Não entendia isso e por diversas vezes procurei ajuda de profissionais, pois achava que o problema era patológico e isso me deixava mais irada e culpada. Mal sabia que esta raiva era fruto da minha codependência e da minha dependência emocional que gerei no meu marido e no meu irmão. Então, no meu casamento, vivíamos um jogando a culpa no outro, cada um com sua razão. E quando cheguei ao CR, estava nesta situação, totalmente em negação. Mas, por incrível que pareça, o que Deus usou para ser o meu fundo do poço não foi essa situação no meu casamento, e sim um conflito do meu filho, que pela primeira vez fugia do meu controle. E vim ao CR para salvar o meu filho, assim como eu fazia com todas as outras pessoas, querendo ser Deus na vida delas. Um versículo que relata esta situação claramente se encontra em 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por muitos anos eu ouvi este versículo e não entendia como poderia me alegrar em minhas fraquezas, em minhas angústias. Para mim, a vida de Paulo era surreal, que nenhum ser humano poderia se alegrar em suas fraquezas. Mas no CR este versículo começou a fazer sentido para mim. Cheguei ao CR buscando uma receita pronta para resolver este conflito do meu filho. Este era o meu foco. Quando passei na conexão e ouvi que no CR ninguém dá receita para ninguém, fiquei absurdamente decepcionada. Porém, como foi o pastor Hamilton e o pastor Claudinho da IBAB que me indicou, mesmo não acreditando muito, insisti em ir por mais 4 vezes. Depois da 4ª vez, verdadeiramente me identifiquei como uma codependente emocional. E aí deu início à minha recuperação. Lembro-me que, depois de algumas semanas que estava no CR, meu controle e insanidade ainda eram tão grandes que tentei fazer com que meu filho, na época com 12 anos de idade, participasse do grupo de partilha com os adultos. Achava que, como ele era maduro para a sua idade, poderia participar. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que, neste dia, não sei como, pois não tinha nenhuma intimidade com a coordenadora do CR. Ela, na porta da entrada dos grupos, segurou a mim e meu filho pelos ombros e pediu que eu o deixasse com ela no período das partilhas. Na comunhão, ela teve uma conversa comigo, abrindo os meus olhos para a loucura que iria fazer, colocando-o num grupo de partilhas com os adultos, e fez enxergar a minha insanidade. Neste momento, me dei conta de quanto eu estava doente e que precisava mais de ajuda do que meu filho. A partir daí, comecei a trabalhar primeiramente a minha recuperação. Percebi que em 51 anos da minha vida, vivi a vida do outro. Isso me chocou muito e percebi como minha autoestima estava abaixo do meu pé. Pois minha vida inteira eu vivi para agradar o outro, para impressionar o outro. E como nem sempre o que eu fazia era reconhecido, minha raiva dentro de mim crescia a cada dia, só que eu mesmo não percebia. Na medida em que eu vinha no CR, minha mente começou a abrir para algumas coisas e comecei a mudar meu comportamento dentro de casa. Comecei a deixar de fazer certas coisas que percebi que tinha que deixar de fazer com meu marido e com meu filho. Por exemplo, quando íamos jantar, colocava a comida no prato dos dois primeiramente, para depois fazer o meu. Sentava na mesa e, se ficasse faltando alguma coisa, meu marido e meu filho pontuavam e eu pegava. Se a comida não estava muito quente, eu levantava e colocava para esquentar novamente. E quando sentava, o meu já estava frio. Não os culpo por isso, pois eu os acostumei assim. Depois de algumas semanas no CR, comecei a não fazer mais isso, além de outras coisas também. Aí eles começaram a ficar incomodados com a minha mudança. Então chamei meu marido para me acompanhar. Porém, ele veio algumas vezes e disse que quem mais precisava era eu e não ele. Essa postura dele e o que eu fui adquirindo de conhecimento no CR começaram a gerar mais confrontos do que já tinha. Porém, como ele não mudava, minha ira por ele chegou num limite que não suportava mais conviver junto. Comecei a entender tudo aquilo que não entendia no passado, e com ele, sem querer mudar, começou a gerar muitas brigas e discussões, e ficou insuportável estar debaixo do mesmo teto. Comecei a pontuar que, se as coisas continuassem da mesma maneira, não ficaríamos juntos. Mas como já tinha falado por várias vezes no passado, e nunca tinha tomado uma postura antes, ele não acreditou muito. Aí meti os pés pelas mãos e comecei a fazer coisas que eu jamais faria na minha sanidade. Até que chegou o momento que o princípio 1 começou a fazer sentido para mim, que diz o seguinte: reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que são espiritualmente pobres. Chegamos, depois de 21 anos de casados, verdadeiramente no fundo do poço.
E dentro de mim, nem meu filho mais me seguraria dentro desta relação. Em julho de 2016, nas férias dele, fui viajar a trabalho e deixei uma carta de 7 folhas para o meu marido, dizendo tudo o que sentia, e dei-lhe um checkmate. Estava decidida. Não suportava mais estar debaixo do mesmo teto que ele. Ele, por sua vez, chocado com tudo que eu lhe disse, percebeu que se não tomasse uma postura séria diante da situação que nos encontrávamos, iríamos nos separar. Foi então que ele, pela primeira vez, procurou ajuda com o pastor Claudinho da IBAB, pois sempre a iniciativa era minha. E nesta conversa com o pastor, ele me disse somente uma frase que fez toda a diferença em nossa recuperação. Meu marido disse que queria salvar nosso casamento. O pastor nos falou que ninguém salva casamento. Ele nos disse: salvem-se como indivíduos, independente se o outro vai mudar ou não. Mesmo depois dessa conversa com o pastor, meu amor por ele tinha se acabado. Minha raiva e mágoa era muito grande. Estava esgotada emocionalmente. Me sentia como se tivesse sido, todos esses anos, abusada emocionalmente. Tanto por ele como pelo meu irmão. E falei para Deus: Senhor, Tu conheces meu coração e sabes que não o amo mais. E que um casamento sem amor não prevalece. Mas creio que o Senhor é um Deus de milagres. Então faça um milagre em mim, pois pela minha carne não vejo volta. Nesse período estava no grupo de passos e era ali que eu derramava toda a minha dor, a minha doença, com todas as minhas forças. Como este período do grupo de passos foi fundamental para mim. Como minhas companheiras de partilhas e minha líder me ajudaram nesta fase. Eu sou imensamente grata a Deus por ter tido este privilégio de estar nesse grupo que fez toda a diferença em minha recuperação. E a partir daí, decidi tirar a minha mão e deixar Deus agir um dia de cada vez. Em contrapartida, meu marido entendeu que precisava se curar de muitas coisas também e começou a participar do CR e do grupo de passos. E dia após dia, Deus foi colocando remédio em nossas feridas e foi nos curando de nós mesmos. No inventário, percebi que esta raiva que tinha dos homens era porque eu enxergava Deus carrasco. Não sentia seu amor por mim e sempre me via em débito com Deus. Comecei a enxergar a graça e o amor de Deus através do meu marido e do perdão que ele liberou para mim de tantas atrocidades, diante de tantas atrocidades que cometi neste período devido à minha raiva. Uma das vezes que ele me perdoou, pois não foi só uma vez, perguntei a ele por que ele estava me perdoando de novo, pois se fosse eu, não o perdoaria. Ele disse que não olhava para o meu pecado e insanidade, e sim para o que eu realmente era, pois ele me conhecia há 25 anos e sabia que minhas atitudes insanas não me definiam, e era assim que conseguia me perdoar. Foi com essa atitude dele e com essas palavras que naquele momento entendi como Deus me via. Foi com essa atitude dele que entendi como Paulo se gloriava em suas fraquezas, pois diante de mim tinha uma pessoa igual a mim, mas diante de tanto sofrimento que lhe causei, resolveu fazer o que Deus faz comigo e com você. Não olhar para o meu pecado, e sim para mim, como uma filha amada de Deus. Comecei pela primeira vez, através das atitudes dele para comigo, enxergar Deus gracioso. Comecei a entender a graça de Deus, e na medida em que fui recebendo e entendendo este amor do meu marido, comecei a entender o amor do Pai. Pedi perdão para ele, por tudo que tinha feito, e comecei a olhar o outro com outros olhos. Comecei a me colocar no lugar do outro. Comecei a ouvir mais o outro, porque antes eu só falava, e o que eu falava era o que valia. Hoje, pela graça de Cristo, consigo ouvir meu marido depois de 23 anos de casada. Posso dizer que estou vivendo com um novo homem que não conheci em 21 anos, e ele com uma nova mulher. Apesar das diferenças que ainda existem.
Temos uma única verdade em nossas vidas, a verdade da palavra de Deus. Se um de nós está fugindo do foco que é Cristo, um sempre alerta o outro para sairmos do caminho que nos trouxe a vida. Para não sairmos do caminho que nos trouxe a vida. Cristo me trouxe de volta o amor pelo meu marido. Hoje posso dizer como Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus fez um milagre em minha vida e em meu casamento. Hoje não conto o milagre do outro, hoje eu conto o meu milagre. A situação com meu filho se tornou leve, apesar de ainda existir, mas sei que Deus está cuidando daquilo que não posso cuidar. Gosto muito do princípio 3, que fala: conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados de Cristo. Felizes as pessoas humildes. O primeiro testemunho que eu ouvi no CR foi de um pastor que tinha mais ou menos 40 anos de pastorado e estava ali se recuperando de religiosidade. Fiquei maravilhada em ver um pastor ter a coragem de admitir isso diante de tantas pessoas, e isso me fez entender ainda mais que eu estava no lugar certo. Recaídas eu tenho, mas me levanto com a ajuda de Deus, primeiramente, do meu marido, das pessoas do CR que se dispõem a nos ouvir sem julgar, madrinha, prestadoras de contas, e assim continuo firme no meu propósito. O princípio 7 diz: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura bíblica e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Nunca gostei de ler a Bíblia e orar, pois tudo que lia fazia com que tivesse mais medo e raiva de Deus. Não gostava de orar, pois achava que Ele não iria me ouvir. No CR pude aprender a separar o primeiro horário do meu dia para ler e orar. Como é bom ter este momento todos os dias. Já virou um hábito. Gosto de orar escrevendo, para poder lembrar do que peço e avaliar onde tenho que melhorar e observar o meu progresso. Isso tem feito toda a diferença em minha recuperação. Fiz de minha oração meu inventário diário. Procuro hoje viver um evangelho verdadeiro, sem máscaras, custe o que custar. Quem me conhece mais de perto sabe que não me canso de dizer que ainda na terra vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz Romanos 12, 1 e 2. Sei que para que isso aconteça, o versículo 2 já me dá a resposta. Preciso mudar minha mente e minhas atitudes. E também já entendi que não consigo ter esta mudança de mente se estiver lutando com minhas próprias forças. Preciso de Deus como meu aliado. Já sinto o gostinho desta experiência diária com Deus. Sei que isso é um processo e tenho que ter paciência comigo. E sei que Deus me entende e tem paciência comigo. Agradeço, abaixo de Deus, primeiramente aos pastores que com amor direcionaram, aos voluntários do CR que com tanto amor nos acolheram e que dedicaram um pouco do seu tempo, da sua história, para fazer a diferença na minha vida. E para finalizar, depois de todas essas mudanças, sentia no meu coração que queria me batizar novamente. Não porque achava que meu batismo aos 10 anos não tinha efeito, mas porque agora queria declarar publicamente minha fé em Cristo, consciente de tudo aquilo que Ele já tinha feito por mim. Quando o pastor Hamilton nos encaminhou para o CR na IBAB, apesar de entender que lá na IBAB teria mais estrutura para nos ajudar, lá no fundo eu pensei: como que um pastor não sabe ajudar a resolver uma situação de um membro? Foi assim que eu pensei, a princípio. Era isso que eu pensava que um pastor tinha que fazer, resolver os problemas dos membros. Mas acredito que nem ele imaginava que este gesto faria toda a diferença na minha recuperação e na recuperação da minha religiosidade. E como se não bastasse, Deus ainda olhou para mim e falou assim, para essa filha:
Preciso fazer mais alguma coisa para ela se curar de vez dessa religiosidade. E apesar de já ter sentido o coração do pastor Hamilton, tinha minhas dúvidas se ele iria aceitar me batizar na IBAB. Meu desejo de me batizar na IBAB foi porque, abaixo de Deus, foi ali no CR que verdadeiramente conhecia a graça. Mas tinha 2 desafios a enfrentar: me batizar em uma igreja que não era membro. Jamais poderia imaginar que a IBAB deixaria me batizar lá. E também tinha minhas dúvidas se o pastor Hamilton me batizaria lá. Uma coisa que aprendi no CR, que não devo ter medo de nãos. Então, fui pedir permissão ao pastor Claudinho. Ele disse que iria falar com o pastor Ed René e falou também que o certo seria o pastor Hamilton me batizar. E no dia 18 de fevereiro de 2018, tive o privilégio de ser batizada pelo pastor Hamilton na IBAB, conforme a foto aqui. Essas 2 fotos, elas representam muito para mim. Porque ali tem 3 pastores. Volta, por favor. Tem o pastor Hamilton, o pastor Claudinho e o pastor Ed René. 3 pastores que fizeram toda a diferença na minha vida, na quebra da minha religiosidade. Continuando. Este gesto dele, dos pastores Claudinho e Ed, quebrando todas as correntes da religiosidade que me aprisionaram. E eu sou imensamente grata a Deus pela vida do pastor Hamilton e pelo seu coração e visão de reino, que fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu sirvo no CR Teens, lá na IBAB, todas as quartas-feiras, com muita alegria em meu coração. Servir no CR e iniciar o grupo de passos aqui na Casa da Rocha não é um fardo para mim, pois abaixo de Deus foi no CR que tenho encontrado minha cura, amigos verdadeiros, pessoas que olham para mim sem me julgarem. Posso usar minha vida para ajudar outras pessoas que chegam como eu cheguei e receber um abraço e ter uma esperança de que as coisas podem melhorar. Mesmo não conseguindo enxergar isso, para mim isso não tem preço. E o que eu posso deixar aqui para a igreja, você que ouviu meu testemunho, mesmo que não consiga enxergar o seu milagre, ele existe. E só depende da sua decisão em deixar o nosso poder superior, Jesus Cristo, cuidar de você. Sabendo que quando nós falamos das nossas feridas, nós colocamos a doença para fora. E quando nós ouvimos a partilha do outro, nós recebemos a cura. Obrigado por me ouvirem. Obrigada, pastor. Interessante que a gente não combinou nada, mas ela já falou um pouco do que eu vou falar. Só sabia que eu tinha que falar alguma coisa depois que ela falasse, né? Mas ela já falou um pouco do que eu vou falar. E é interessante a gente perceber esse movimento de Deus. Romanos 12, 2, aliás, 1 e 2, diz assim, irmão: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu tenho certeza de que se eu perguntasse aqui aos meus irmãos, cristãos que são, quem gostaria de viver a vontade de Deus na sua vida, todos nós iríamos levantar a mão. A gente aprende assim, né? Desde que a gente se converte. Olha, agora não é mais a tua vontade, agora é a vontade de Deus. E essa é a grande verdade.
e uma verdade que se torna um grande desafio. Porque entre a nossa vontade e a vontade de Deus, é muito mais fácil escolher a nossa vontade. Aqui Paulo apresenta uma coisa interessante, ele diz assim, uma forma da gente entender o que Paulo diz é que a gente não consegue viver a vontade de Deus, experimentá-la e conhecê-la na nossa condição natural de seres humanos que somos. Nós somos naturalmente opositores à vontade de Deus, porque temos em nós alguma coisa que nos domina e que faz parte de nós, que é o pecado. Nós somos naturalmente opositores àquilo que Deus quer fazer na nossa própria vida. Somos crianças mimadas e birrentas, que quando o pai diz, olha, faça isso porque é melhor, a gente não quer fazer isso, mesmo sabendo ou mesmo ouvindo que é melhor, porque nós não queremos. Talvez até a gente possa amplificar isso dizendo que a gente não pode, é impossível a nossa natureza carnal perceber o que Deus quer fazer na vida da gente e deixar que isso aconteça. Esse é o conflito que nós temos. Então Paulo apresenta algo aqui muito interessante. Ele diz, transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Como estudante de grego, eu preciso recorrer ao texto original para a gente entender um pouco melhor isso aqui. A palavra usada por Paulo é a palavra que vem do termo grego metamorfo, que quer dizer metamorfose, já diria o querido Raul Seixas. Metamorfose ambulante. Metamorfo é o termo usado por Paulo para denotar uma transformação completa de alguém. E esse termo, ele traz algumas coisas interessantes na língua grega. Ele está no verbo, o tempo dele é presente, ou seja, é agora, não é já foi e nem será, é agora. Transforme-se quando? Agora. Ele está no modo imperativo. No grego, o modo imperativo é ordem. Interessante. Mas ele está também numa categoria aqui da língua grega, que é uma categoria do médio passivo, a voz do verbo, que faz a gente entender que é para se viver agora, é uma ordem, mas é alguma coisa que eu não consigo fazer, que alguém faz por mim. Bem interessante isso. Paulo dá uma ordem para a gente viver uma coisa que a gente não consegue viver na nossa condição natural. Portanto, Paulo está levando a gente a entender que esse é um processo que Deus realiza na vida da gente. Eu não posso me conformar com este século. A palavra século tem a ver aqui nas versões mais antigas, né? Ou séculos ou mundo, é a palavra cosmos no grego. Tem a ver com os valores, tem a ver com o jeito de viver, tem a ver com o pensamento desse mundo. Paulo está dizendo, olha, olhando para o que as pessoas pensam e o jeito que elas vivem hoje, você não vai conhecer a vontade de Deus, você precisa ser transformado. Acontece que essa transformação, ela é um imperativo de alguma coisa que eu não posso fazer por mim mesmo. Deus opera isso em mim. Isso eu acho bem louco. A gente recebe uma ordem para viver uma coisa que a gente não consegue viver humanamente. É Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que realiza. E observando todo esse movimento do CR esses dias aqui na casa, eu acho que o CR é um ótimo instrumento para isso acontecer na vida da gente, já que a gente tem tanta dificuldade em ser transformado. A gente tem tanta dificuldade de deixar de ser quem a gente é e ser transformado pela ação de Deus na nossa vida. Alguns encontram esse caminho mais facilmente, outros são mais resistentes, mas a verdade é que para todo mundo é difícil. Deixar de ser o Hamilton que eu sou é difícil. A minha natureza humana grita todo dia para eu continuar sendo como eu sou, porque isso me agrada, isso é cômodo. Mexer em coisas que vão
me transformar, dá trabalho, incomoda. Tocar em feridas, mexer naquilo que de repente a gente não quer mexer, porque quanto mais mexe, mais incomoda, mas esse é o caminho para a gente viver uma transformação, porque Evangelho é isso. Evangelho é o menos eu e mais Deus, menos eu e mais o outro. E eu pontuei, para a gente ser muito rápido aqui, 4 coisas fundamentais nesse movimento de transformação. A primeira delas é a gente compreender que é uma ordem. Como eu disse, é uma ordem. Evangelho tem a ver com o amor de Deus, porque Deus é amor. E todo o movimento que Deus realiza na vida do homem é no amor dele que acontece. Mas por nos amar, Deus sabe muito bem o que é melhor para nós. E na maioria das vezes, esse movimento de Deus em nos apresentar o que é melhor para nós, como eu disse algumas vezes já, é rejeitado por nós, porque nós não entendemos a vontade de Deus. Paulo nos diz aqui que é uma ordem essa transformação. Evangelho é ser transformado. E o perigo de nós não entendermos isso é nós acharmos que essa transformação é só uma transformação religiosa. Uma transformação religiosa é uma transformação baseada no fazer e não no ser. Religião tem tudo a ver com fazer. Eu começo a me comportar de forma diferente. Esse é o caminho da religião. Geralmente, esse caminho tem como propósito agradar a Deus, porque a gente tem muito medo de Deus e alguns têm muito pavor, na verdade, de Deus. Ou querem agradar a Deus para receberem alguma coisa, mas, de um modo geral, a religião é o movimento do homem. É o homem que produz, é o homem que faz. Pensa bem, religião é sempre assim. Faça isso e Deus vai te abençoar. Seja assim e Deus vai te dar mais prosperidade ou vai te amar mais. E esse é o perigo de não compreender muito bem qual é essa ordem. Essa ordem é da esfera do interior. Essa ordem não é da esfera do exterior. Não é da ordem do exterior esse transformai-vos. É da ordem do interior. Mas é uma ordem. Evangelho implica em transformação. Eu gostaria que você saísse daqui hoje pensando nisso. Evangelho é da ordem da transformação, é a direção para a gente ser transformado em outra pessoa, renascido em Cristo. Não por aquilo que eu faço, ainda que faço. O que faço é fruto do que me foi dado interiormente, de uma transformação interior. Então, não se esqueça, Evangelho tem a ver com transformação e isso é uma ordem. A outra coisa que eu pontuei aqui é o processo. A gente está numa sociedade muito rápida, né? A gente está numa sociedade muito rápida, é assustadoramente rápida a vida que a gente tem. Tudo é rápido, a paciência é cada vez menor. Se a resposta que você está procurando demora alguns segundos, você já fica irritado. O trânsito já nos irrita, tudo nos irrita, porque tudo é na ordem do rápido agora. A gente vive o momento das coisas rápidas. Mas Evangelho tem muito a ver com o processo. A gente até ouviu aqui nas conversas do Celebrando, e é verdade. Tem muito a ver com o processo. Portanto, foi essa segunda palavra que eu notei aqui, processo. Deixar Deus realizar um processo na vida da gente e embarcar em um processo que vai me levar a ser transformado é fundamental. Não tem pozinho do pilim-pim-pim no Evangelho. Não tem óleo da unção que vem de Israel, que na verdade nunca vem de Israel, sempre vem ou da China ou do Brás, aqui mesmo é mais perto. Joga na cabeça, muda tudo. Não tem oração forte, corrente, que faça uma obra que não pode ser feita da noite para o dia, que é um processo. Olha que coisa interessante, a gente lê a Bíblia, mas não vê essas coisas, né?
Os homens que andaram com Cristo passaram por processos, por um processo. Talvez o mais icônico deles seja Pedro, né? Pedro começa a andar com Jesus, um cara esquisito, um cara com um coração gigante, mas com umas atitudes infantis, estável emocionalmente, que perto da morte de Jesus ainda estava agindo como não deveria agir. Depois de 3 anos andando com Cristo, veio os soldados romanos prenderem Jesus, ele saca a espada e corta a orelha do cara. Andando com Jesus no tete a tete, entendeu? Comendo com Jesus, andando com Jesus, ouvindo tudo que ele ouviu, vendo tudo que ele viu. Ainda tinha um Pedro esquisito lá dentro dele, um processo. Algumas pessoas acham que Paulo fez assim, né? Paulo caiu lá na luz e tal, aquela coisa lá no caminho de Damasco, já levantou outro homem. Não. 3 anos no deserto. E Jesus o visitava e falava com ele. 10 anos depois é que Paulo sai para começar seu ministério. Não é assim, gente. Encare a vida cristã como um processo e deixe Deus trabalhar na sua vida. Cada um de nós deve ter essa noção, abraçando essa ordem que nos foi dada. A outra palavra que eu anotei aqui foi insistência. Porque essa mania de perfeição que a gente tem também faz um mal danado nesse processo todo, né? A gente vive num tempo que é o tempo da performance. Tudo é performance. E não estou me referindo somente à vida profissional. Observe a sociedade que a gente vive e você vai ver como ela se molda na performance. Todo mundo tem que ser bom. Você tem que ser bom em tudo que você faz. Melhor, o melhor pai. Se você faltar numa reunião de pais e mestres, você está lascado. Porque todo mundo vai falar que você é um péssimo pai, mãe. As atividades do dia a dia tem que ser as melhores, tem que fazer do jeito melhor, tem que dar resultado. E a gente começa a carregar um peso gigante. E às vezes não dá, né, irmão? Simples assim. Não dá. Esses dias eu estava meio em crise. Um pouco mais em crise, porque em crise eu sempre estou. Mas eu comecei a perceber que algumas coisas estavam me escapando, e é difícil, né? A gente que é perfeccionista, assim, algumas coisas que escapam. Aí eu fui lá para o meu terapeuta, o doutor Darcy, comecei a falar com ele as minhas atividades. Olha, eu faço isso, eu sou pai de família. E lá em casa, lá na sua casa, como é que é? Bom, eu que sou o cara que tem que fazer tudo. A casa, graças a Deus, é grande, tem que cuidar da casa, tipo assim, pegar cocô da Mona, tem que pegar, entendeu? Lavar o quintal, arrumar as coisas, ajudar a Ana, pintar as paredes, arrumar as coisas, porque não tem grana, tem que se virar, como todo brasileiro, vamos embora. Aí fui para a parte do pastorado, o que é que eu faço, como é que eu cuido das pessoas, a pregação, aquelas coisas todas aqui. Aí fui para a banda, gravando, fazendo documentário, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí fui para o papel de pai, cuidando do meu filho, que agora mudou de escola, não quer ficar na escola, que está com a unha encravada, toda semana tem que levar ele no podólogo para cuidar, da minha esposa, que tem problemas de saúde, que eu tenho que cuidar dela. E comecei a falar da minha vida, e falar. E aí falei do seminário. Grego, irmãos, estou fazendo grego. Quem é? Só o japonês. Cadê o japonês? O japonês está fazendo grego comigo, gente. Esse menino não tem uma boa cabeça. Primeira matéria no seminário, grego. Orem por ele. Estuda. Resumo de livro. Corre para cá, corre para lá. Quando eu falei que eu estava querendo fazer uma outra pós-graduação junto com tudo isso daí, ele falou, para que eu já estou cansado. É um perfeccionismo. E as coisas começam a escapar porque escapam. Porque nem tudo na vida da gente a gente consegue controlar. E essa pressão toda faz a gente, às vezes, entrar num processo como o do CR, e no primeiro deslize que você dá, você já se coloca lá para baixo, assume um peso absurdo, uma carga fenomenal e joga tudo para cima. A gente conversando sobre a quantidade de gente que começa o projeto e termina, a gente sabe que muita gente deixa no meio do caminho. Mas se eu quero conhecer a vontade de Deus nesse processo,
eu preciso insistir. Eu preciso continuar e persistir. E também, a última coisa que eu anotei aqui foi propósito de vida. Eu não sei se a idade faz isso. Acho que sim, contribui. Mas a gente vai ficando velho e vai começando a pensar no propósito da vida. Parece coisa filosófica demais, né? Mas é uma coisa que tem tomado meu coração de um tempo para cá. O que é esse negócio de vida que a gente tem? O que eu vou deixar? O que eu estou construindo? O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Qual o propósito da minha vida? Também movido às vezes pelo que a gente vê, o que a gente ouve na nossa sociedade, a gente acha que, a gente aprende, a gente entende que propósito de vida é uma carreira, uau! É fazer um patrimônio bacana, inclusive porque eu vou deixar para os meus filhos. Sei lá, existem várias respostas para isso. Mas como cristão, crente, gente convertida, como eu creio que nós somos, a gente precisa se lembrar que o nosso propósito de vida é glorificar a Deus. Aí eu já imaginei a cena, você já se imaginou, a cena que veio na sua cabeça agora é você 24 horas por dia dentro da igreja, oh, aleluia, glorificar a Deus, assim, parece uma coisa meio... Não, é a vida que sinaliza Deus aonde eu vou, é a vida que glorifica a Deus por ser vivida de forma digna e condizente com o Evangelho de Jesus Cristo aonde eu vou. Essa vida glorifica a Deus. Certa vez, um sapateiro perguntou para Martinho Lutero, observando a sua existência comum de sapateiro, perguntou para ele, ô Martinho Lutero, você está falando tudo isso daí, que bacana, mas eu não sou pastor, acho que nem tenho chamado para isso, vocação para isso. Como é que eu, sapateiro, glorifico a Deus? A resposta de Lutero foi a mais objetiva, simples e real possível. Meu amigo, faça o melhor trabalho, o melhor sapato que você puder e venda pelo melhor preço que você puder, por preço mais justo que você puder. Glorifique a Deus fazendo a tua vida ser um sinal da graça, da misericórdia e do amor de Deus a outras pessoas. E a gente só pode fazer isso quando a gente está resolvido. Só glorifica a Deus quando a gente só glorifica a Deus se resolvendo, se permitindo ser resolvido. E essa é a proposta do CR, ajudar a gente a se resolver. Interessante que nos primeiros dias do CR nós recebemos algumas pessoas que vieram aqui dizer sobre a sua compulsão sexual. Homens que eu admiro por encararem isso dessa maneira. Porque esse é um grande problema da maior parte dos homens, ainda mais com a pornografia fácil de ser acessada como a gente tem hoje no celular, né? Esse é um problema que está entre nós e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então algumas pessoas acharam assim, tá vendo, eu não tenho esse problema, eu sou resolvido, está tudo certo nessa área. Ouvimos alguns testemunhos ligados à ira, não, mas eu sou tranquilo, está tudo certo. Como a gente já disse aqui, o CR tem uma inspiração nos Alcoólicos Anônimos, e aí parece que essas coisas que devem ser tratadas, né? O pessoal que gosta de uma pinga, o pessoal que gosta de um cigarro, o pessoal que está preso nos vícios e tal. Mas desfaça isso na tua cabeça. Desmonte isso, por favor, porque todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de cura e vamos precisar e vamos continuar precisando de cura, porque o pecado somos nós. É a fofoca, é a maledicência, é a cobiça, é a inveja, é a ira.
Aquelas coisas que fazem parte de nós, é o desprezo do outro, é a soberba. Sei lá, eu gostaria de ter feito uma lista aqui, deveria ter feito, uma lista enorme. É a autodepreciação, a baixa estima, é a superioridade. A gente é cheio de defeito, gente. Meu pedido a você é: encare o CR como um instrumento para que a cura que Deus quer fazer em cada um de nós chegue até você. E que Deus nos abençoe para nós entendermos que precisamos disso, para a gente parar de brincar de servir a Deus, para a gente parar de se enganar. O primeiro passo do CR, eu guardei bem. Encare o teu defeito e assuma o teu defeito. Encare a tua dificuldade e assuma. Eu tenho um caso de alcoolismo na minha família, que machucou a gente demais, durante anos. E o grande problema em lidar com a pessoa era que ela não admitia. Uma autossuficiência a afastava da realidade dela, dependente químico, dependente do álcool, e ainda mais o álcool sendo, como a gente já falou aqui também nas conversas do CR, uma demonstração de que tinha coisa errada no seu coração. A maioria das vezes é assim que acontece, né? A pessoa não bebe só porque bebe porque tem alguma coisa que a leva a fazer isso, então trata aquela coisa lá. Então assumamos nós o nosso pecado, assumamos nós corajosamente, aderindo àquilo que Paulo disse, que o Senhor diz através de Paulo: transformai-vos, como uma realidade necessária para a gente. E um grande movimento de cura, de transformação, libertação, para a gente ser um pouco mais resolvido na nossa vida, vai acontecer aqui na casa, em nome de Jesus, para todos nós. Amém.